Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Gestão de Impacto. Hoje eu estou aqui com César Massaioli, amigo de longa data, né, César? A gente estava recapitulando aqui, a gente já se conhece há uns 11 anos, pelo menos. É verdade, Mari. Desde que eu entrei na PKT. E é um prazer muito grande estar com você. O César é presidente da Portal Publicidade. E hoje o nosso tema principal, a gente vai falar sobre empresas longevas, né? Então, o César vai contar aí como é que a vida dele se mistura com a história da Portal Publicidade. Muito bom. Legal, Mari. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. E realmente tem bastante coisa para falar aí, porque a empresa tem bastante tempo e minha vida se mistura muito com a da empresa. Então é bacana a gente trocar essa ideia aqui. Muito bom. A gente estava comentando, né, que esse ano de 2023, que a gente está aqui hoje batendo esse papo, a Portal está completando 50 anos. 50 anos. E eu indiscretamente perguntei, e você, César, quantos anos? 51. Então, realmente... Realmente eu brincava de carrinho na recepção da Portal. Tudo se mistura, né? Mistura demais. E quando... Eu queria que você contasse, na verdade, como tudo começou, que lembranças você tem de quando a empresa começou e você dentro dela. Conta a história da Portal pra gente. A história é assim, Mari. Meu pai, ele trabalhava numa gráfica junto com os irmãos dele. Eles tinham uma gráfica aqui em Campinas, que era uma gráfica bem grande, que chamava Gráfica Massaioli. Meu pai é o 9º filho, caçula, de uma família de 9 filhos. Caramba. Então, os irmãos mais velhos dele abriram essa gráfica e ele foi trabalhar nessa gráfica. E dentro da gráfica, a função dele era trabalhar no estúdio da gráfica. Ele fazia as artes para ser rodada na gráfica. Então, ele era já um protótipo ali de uma agência. Que legal. E diz ele que lá pelos começo dos anos 70, vários clientes que ele fazia as artes na gráfica foram procurar ele e falaram, poxa, você já monta a arte, você já faz a foto, você já faz a embalagem, o folheto, por que você não monta uma agência e cuida também da mídia? E ele não entendia na época o que era isso, mas ele deu uma estudada no tema, achou que era interessante e abriu a Portal em 73. Então a Portal é oriunda de um estúdio de uma gráfica. Então a gente começou muito forte nas artes gráficas. Até porque, Mari, como curiosidade, naquela época não existia ainda mídia de televisão na cidade. A IPTV Verdade. chegou 5 anos depois da Portal. Então, assim, é uma curiosidade enorme, porque normalmente as agências para o interior do Brasil foram crescendo à medida que a televisão chegou. Mais ou menos o que a gente vivenciou agora com a internet, que abriram as agências digitais com o crescimento da internet. Naquela época, conforme a televisão ia avançando, as agências iam sendo criadas para atender essa demanda desse novo mercado da televisão. E a Portal nasceu 5 anos antes que a IPTV aqui em Campinas. Caramba. Então é muito, né, Curioso. E aí a minha lembrança assim, disso é enorme, porque como toda empresa que nasce ali, era uma empresa bem menor, e a gente ia de final de semana na Portal, eu tenho várias lembranças da minha vida toda, eu passando pela Portal. Hoje, né, se eu fizesse o que meu pai fez comigo, eu seria preso, porque as primeiras reuniões que eu fui com meu pai, eu fui com 10 anos de idade. Caramba. 10 anos eu já carregava layout para ele, então a gente teve muitas reuniões juntos. Aí aos 12 anos, eu já me lembro que eu ia constantemente em reunião. Aí aos 15 eu já tinha uma função de assistente, a gente tinha uma área lá de classificados, né? A gente procurava, na época as empresas procuravam colaboradores com anúncios no jornal, no Estadão. Verdade. E a gente tinha uma área disso para cuidar de empregados procurados no jornal. Minha função era ir até o correio, pegar as cartas que chegavam para se candidatar para as vagas que a gente anunciava. Então parece algo meio pré-histórico, mas eu vivi isso por ter tido a oportunidade de começar muito cedo na agência. Aí logo depois, aos 18 anos, eu já tinha passado por todas as áreas da agência e sempre gostei mais da área comercial. Então, aos 18 anos, eu já estava como atendimento da agência, visitando o cliente. Aí fiz faculdade, eu lembro que esse foi um outro marco, porque quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer em São Paulo. Aí meu pai falou assim, não vai fazer em São Paulo, muda sua mesa aqui para dentro da minha sala, fica comigo esses 4 anos que você vai aprender muito mais do que se você for para São Paulo na faculdade. E aí os 4 anos da faculdade eu fiquei junto com ele, indo em todas as reuniões com ele. Aí quando eu me formei, aí sim eu comecei a atender sozinho e fui trilhando meu caminho pelo atendimento da agência. E você fez faculdade em publicidade? Eu fiz faculdade de publicidade e fiz faculdade de direito também. Caramba. Eu fiz 2. Eu acabei fazendo direito também, porque eu achei que era uma faculdade interessante, noções gerais, e acabei fazendo direito também.
Bacana. E o resto da família estava envolvido na empresa ou só você e seu pai? Meu pai, meu avô veio da Itália, né, para o Brasil, uma família muito humilde. Meu pai, quando ele era jovem, ele foi ser mecânico. Ele dizia que na rua da casa dele, quem tinha carro, ele adorava carro. E quem tinha carro era rico ou mecânico. Como ele queria ter carro, ele foi ser mecânico. Aí depois a família montou a gráfica e foi uma trilha enorme, assim, que ele passou por isso. Então ele dizia que ele queria ter um negócio para trabalhar com a família. E hoje, tendo filhos, eu entendo o quanto ele segurou todos ali. Verdade. Acho que essa minha ida para São Paulo, que ele não deixou, essa ida de outros para fora, ele sempre fez de tudo para segurar todos juntos ali. Então nós somos em 4 e os 4 hoje trabalham na Portal. São meus irmãos, meu irmão mais velho, eu e minhas 2 irmãs. Então os 4 hoje fazemos parte da agência. E a sua mãe também estava envolvida, né, na empresa? Pelo menos quando a gente se conheceu. Ainda está. Minha mãe ainda é viva, trabalha forte, ainda está na empresa, ela ajuda no financeiro, ela tem algumas atribuições ainda interessantes na empresa, cuida do dinheiro, junto com a minha irmã. Ótimo. Então, hoje eles estão mais na parte operacional da agência, a gente vai falar um pouco disso, eu tenho uma outra irmã que está abrindo um outro negócio dentro da Portal, mas todos se acomodaram muito bem. Acho que foi um processo aí, apesar de meu pai ter segurado todos lá, acho que a gente conseguiu todos acharem espaço, cada um na sua área, e sempre muito unidos na hora de fazer as coisas. Então sempre deu muito certo. Que bacana. Agregou, né? A família ao negócio. Muito. No nosso caso, eu acho assim, eu prezo muito por essa história toda e eu acho que a gente não pode perder a referência de onde a gente veio. Então eu sei que para a gente estar aqui hoje, muita gente para trás fez muito esforço, fez muita coisa. Então eu acho que não seria justo a gente chegar aqui agora e que a gente está numa condição melhor, a gente brigar ou a gente se desentender por causa de dinheiro ou por causa de qualquer outra coisa. Então a gente sempre procurou manter a coerência, somos super amigos. É engraçado que a gente trabalha junto e daí chega no final de semana, estamos tudo junto de novo. Então é uma bagunça de assuntos de trabalho, de vida pessoal. Então é tudo junto e misturado. Tudo se mistura, é verdade. E a gente também, quando eu convidei, né, você para a gente bater esse papo hoje, a gente falou de 50 anos de empresa, né? A gente conta, assim, nos dedos quantas agências de publicidade têm esse tempo de existência e de empresas no geral, né? É verdade. A gente sabe por pesquisa que as empresas têm uma queda, né? Uma quebra muito grande no momento que tem essa sucessão, essa troca de gerações, né? Uhum. Assim, ou até profissionalização, né? Se não for um processo muito bem feito, o negócio pode realmente quebrar, né? Então, eu queria que você contasse, porque com certeza nesses 50 anos aí que você viveu, né, junto da Portal, sim, teve muitos momentos que foram decisivos, aqueles momentos que você fala, olha, se a gente não passar por isso, a empresa, sim. ela morre, né? Ô Mari, se a gente pensar 50 anos, às vezes a gente assusta, né? Esse ano, quando a gente estava fazendo 50 anos, a gente para, porque a gente fala isso de uma maneira simples, mas quando você coloca isso, né? E eu tenho 51 anos, é minha vida, né? É um tempo enorme. Eu já tenho filhos grandes, meus filhos já estão terminando a faculdade, eu tenho uma caçulinha ainda, mas é muito tempo quando a gente olha. Então, talvez essa geração mais nova, que pegou o Brasil um pouco mais estável, aí, com plano real, etc., não lembra, mas a Portal pegou todas aquelas outras crises, plano cruzado, inflação a 90% ao mês, crise de energia, Verdade. todas aquelas crises. Então, cada uma daquelas crises foi um momento de se achar que não ia dar. Eu lembro do meu pai desesperado lá atrás. Então, assim, se a gente fosse dividir a gestão da Portal nesses 50 anos, eu diria que no século passado foi meu pai tocando mais firme, e nesse século foi eu, sendo que nos primeiros 10 anos junto com ele, e depois, de 2010 para frente, sozinho. Então, assim, com certeza o período dele foi mais instável, foi mais difícil, porque o Brasil era mais complexo, né? O Brasil era mais difícil, você não tinha uma estabilidade, então as coisas viravam do dia para a noite. Verdade. Era muito maluco. Eu lembro de hiperinflação, né? Se imaginar que uma inflação de 90% ao mês na época do Sarney, para uma empresa que presta serviço, uma agência que ganha uma comissão, é um absurdo, né? Porque você pode ou perder tudo ou ganhar bastante, dependendo da sua conduta, né? Verdade. Se você não tiver as contas bem ajustadas ali, você poderia comprometer bastante. Então, tivemos N momentos nessa história aí de instabilidades e tal. A última que eu me lembro que pegou muito
forte a gente, né? São duas. Claro que a pandemia foi um momento crítico ali, a gente fala dela depois, mas foi aquela crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, aquela crise do subprime americano lá. Nossa carteira de clientes estava muito baseada em clientes americanos, em International Paper, 3M, e eram os nossos principais clientes, e o orçamento foi a zero, né? Verdade, então a gente tinha campanhas preparadas, prontas, e de repente, por causa de uma crise daquela, que foi gravíssima, bancos quebrando, a GM na época entrando em concordata, então foi uma crise seríssima que abalou o mundo, bolsas caindo, e nossos clientes falaram, olha, não é que eu vou cortar meu orçamento, é zero, e a gente, com a estrutura toda montada, eu me lembro de um fevereiro de 2009 que nós faturamos aquele mês 10% da nossa folha de pagamento. Meu Deus do céu. Que equivale a uns 50%, 60% da nossa despesa. Então, assim, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não vai dar, né? Ferrou. Ferrou. O que eu vou fazer da vida? Mas sempre com muita resiliência, com muita calma, tentando analisar, porque a gente sempre primou muito pelo negócio, sempre tivemos o pé no chão. Então, né? Acho que isso foi uma lição também que meu pai deixou muito forte, para a gente nunca se deslumbrar por ter uma conta, por ter um cliente, porque aquilo é cíclico e muda bastante. Então a gente sempre teve muito pé no chão, sempre preservando o caixa da empresa para esses momentos que a gente sabe que eles virão. Infelizmente, por mais que a gente se prepare, aí dá para entrar na pandemia. 2019 a gente estava com a agência pronta, assim, a gente passou um período ali andando de lado, 2 anos, daí a gente fez algumas reestruturações e a gente estava com a agência pronta para decolar, tudo certo, tudo pronto, achando que faria um ano de 2020 espetacular. Vem a pandemia, quer dizer que não estava com certeza no planejamento de ninguém, muito menos no nosso. E os clientes cancelando, ainda bem que a maioria não cancelou, mas eu me lembro que março eu reuni todo mundo, a gente foi uma das primeiras empresas a tomar decisão, reuni todo mundo e falei, olha gente, tem esse negócio aí do Covid, melhor a gente parar, eu acredito que vai ser uns 15, 20 dias e aí depois a gente volta. Não voltamos até hoje estamos em home office. Mas, e logo depois, a gente atendia uma rede de supermercado. Era o único que estava aberto, ganhando dinheiro, foi o primeiro a cancelar o contrato. Falei, meu Deus do céu, se o cara que está aberto cancelou, qual a chance da gente sobreviver? Ali deu um pânico, foram 3 meses para a gente bem difícil. Mas aí que eu acho, a gente, pela nossa cultura, pelo nosso jeito, ali eu acho que nasceu um outro amálgama ali, um outro modelo, porque a gente tomou uma decisão corajosa para aquele momento, que a gente reuniu a equipe inteira e naquela oportunidade a gente tinha uma equipe de umas 60 pessoas e a gente reuniu todo mundo e falei, olha, eu não vou mandar ninguém embora, porque eu não acho justo, numa hora como essa, eu abandonar ou tirar alguém do barco por uma questão dessa, porque eu sei que vocês vão ter dificuldade de encontrar outro emprego agora. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer um pacto aqui de atravessar todo mundo junto. Então, vamos reduzir o que der. Então, todo mundo reduz. A gente reduziu a jornada e reduziu o trabalho em 20%. 25%, não me lembro exatamente o percentual. Mas a gente trabalhou menos e ganhou menos e todo mundo concordou. A gente aproveitando lá os pacotes do governo, etc. E foi essencial, assim, para a nossa recuperação. Porque daí os clientes começaram a retomar, no segundo semestre já foi bem melhor, nós tivemos, obviamente, uma queda em relação a 2019 da ordem de uns 20%, mas 2021, como a gente estava com a equipe preparada, quando deu aquela retomada, a gente já conseguiu retomar muito mais rápido, porque a equipe, nós dependemos muito de pessoas, e para o nosso negócio é totalmente pessoas, né, serviços, e a gente conseguiu retomar muito rápido, porque a equipe estava pronta. E aí, 2021, a gente já faturou, a gente cresceu 10% a mais que 2019, que foi pré-pandemia. Já era praticamente, você tinha planejado, em 2020 você conseguiu... 2020 a gente caiu, mas 2021 a gente conseguiu passar o faturamento de 2019 em 10%, e o ano passado a gente cresceu mais 22%, então assim, e a gente está hoje com quase 90 pessoas, então foi super legal, assim, foi super uma decisão difícil, que poderia comprometer muito se não desse certo, porque a gente segurou os custos, a gente segurou a equipe, mas isso foi fundamental, eu acho, para a nossa retomada. Então, assim, crises e dores, eu acho que a gente administra o tempo inteiro, né? Por ser uma empresa
no cenário de agências, a Portal é uma agência média, ela não é uma agência grande. A gente tem aí em São Paulo grandes multinacionais, né? Grandes grupos de comunicação que atendem grandes contas. A gente está posicionado mais como uma agência regional, que atende contas nacionais, que tem campanhas grandes, mas contas médias no cenário nacional. Então, é uma agência, regionalmente, é uma agência grande, né? Porque nós estamos quase 90 pessoas Sim, sim. e tem uma história toda. Mas quando a gente olha no âmbito nacional, a gente está posicionado ali no meio. Então, e médio sempre é um problema, né, Mari, do ponto de vista de gestão, né? Verdade. Porque hora a gente é atacado por um grande e hora a gente é atacado por um pequenininho. Então, hora eu tenho que descer minha sanfona de custos lá embaixo para concorrer com o pequeno, e hora eu tenho que esticar minha habilidade até no último para poder fazer frente a uma agência grande que chega com pesquisa, com know-how, com gente boa. Então, é muito difícil o nosso espaço aí no mercado. A gente fala que o médio é o hambúrguer ali do sanduíche, Com entendeu? certeza. Tá no meio ali sendo esmagado pelos Por dois todo lados. mundo. É mais ou menos essa a nossa vida. É isso. Mas, César, todas essas crises aí, né, externas, né, que são os fatores que a gente não controla, que, inclusive, quando a gente vai conversar com o empresário, que a gente fala sobre estruturação mesmo, de gestão, de governança, a gente sempre fala, olha, o que está fora do nosso controle, a gente vai ter que lidar na medida que as coisas vão acontecendo. Agora, o que está dentro do nosso controle, que é para dentro de casa, o que a gente vai fazer para lidar com esses problemas, que é o que a gente controla, é o que a gente vai poder agir sobre, né? Então, falando agora dessas crises mais internas, ou desses momentos decisivos que a Portal viveu, né? De gestão, de governança, de estruturação. Conta para mim, assim, como que foi, né, passar por esses momentos e se vocês buscaram em algum momento uma ajuda externa, por que foi necessário isso? Tá. Na verdade, sempre na primeira fase da agência aí, né, dividindo em século passado e século atual, no passado a gente buscava muito apoio de entidades, assim. A gente busca até hoje a BAP, Sinap, então eu faço parte de todas, sou diretor lá acompanho a BAP, sou diretor do Sinapro, faço parte da Anshan, fiz parte do FBN, e a gente sempre teve acordos operacionais com agências de fora. Então a gente usava muito disso para corrigir nossa gestão, mas eu diria assim, o meu pai, na gestão dele, ele sempre foi muito centralizador, muito centralizador. Então era aquela coisa assim, tudo nele, tudo centralizado e tal. E eu, particularmente, nunca gostei muito desse modelo. Eu sou muito mais descentralizado, gosto muito mais de autonomia. E quando a gente passou aquela crise lá de 2008, 2009, 2010, que estava totalmente centralizado em mim, eu falei, preciso mudar. E eu senti na pele a coisa de mudar. E foi aí que eu fiz a pesquisa, né? Pesquisei várias caminhos, várias consultorias, vi tudo. E encontrei a Fundação Dom Cabral. Encontrei o Pádua, eu tinha um amigo, o Paulo, da VM, na época era VM System, hoje é Visto Sistemas, meu amigo, que eu fiz a marca dele. E conversei com o Paulo tinha tido uma experiência com o Pádua na PKT, na Fundação, e me falou do PAEX. Daí eu falei assim, poxa, legal. Aí a gente estava saindo de uma crise, mas em 2010 a gente conseguiu ganhar alguns clientes no segundo semestre ali, que deu uma mudada no nosso ponteiro. Foi um período assim que as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu falei, bom, se não posso perder essa oportunidade de mudar a gestão da agência, de mudar o modelo. E sozinho eu não vou conseguir, e aí a gente fez. E Mari, não é porque eu estou aqui, não é, você já deve saber muito bem disso, e eu falo para todo mundo que eu encontro, clientes, e já recomendei vários para fazer, para a gente, para mim, para minha gestão, para o meu modelo, foi um divisor de águas na vida da Portal, assim, porque a gente conseguiu realmente... Quando a gente entra no PAEX, vocês falam que são 3 anos, eu fiquei 5, não conseguia desmamar de tão dando certo que estava. E a gente conseguiu fazer uma transição de gestão, de dados, de informação, porque, por incrível que pareça, a coisa era muito caseira antes, até pouco tempo atrás. A coisa era muito feita de uma forma mais empírica, mais de experimentação, e erros e acertos, e a gente passou a fazer um modelo de gestão, tendo relatórios, DRS, montando times, montando equipes e tendo tarefas definidas e acertando a gestão e a governança como um todo. Então, assim, para a gente foi da água para o vinho. Assim, a gente marca esse fato e a gente não tinha o hábito de pegar consultoria externa, que eu acho que, entendo, sem crítica, só chegamos até aqui porque o passado foi daquele jeito, mas foi super importante para a gente. Então,
A gente conseguiu criar uma base de crescimento mais sustentável, criar um modelo mais organizado em função daquele choque de gestão que a gente teve, digo, sabe, aqueles rituais das reuniões mensais, porque a coisa era tão centralizada quando eu estava ali que a minha preocupação era não conseguir fazer as reuniões mensais. Eu falei, não, eu não vou conseguir reunir o meu time numa manhã, deixar o cliente para poder falar da gente. Era uma coisa assim que eu falava, mas não vamos conseguir. Nós não temos tempo para isso. Não temos tempo para isso, é impossível, não vou conseguir fazer isso. Era minha dúvida era se eu ia conseguir reparar uma manhã com o time. E era engraçado, eu via no começo, todo dia que tinha reunião na manhã seguinte, né, no mês, então a reunião dia 20, todo dia 19 eu chegava ali à noite e via o pessoal montando relatório até tarde para poder conseguir chegar na reunião, para não fazer feio na reunião de todo mundo, se preparando. Então, no começo foi aos trancos, foi pegando, mas isso pegou, entrou na nossa cultura e hoje a gente tem uma gestão totalmente organizada, com dados, com informação, outra vida, assim. Então, a gente consegue... E a gente tem uma gestão extremamente aberta. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma convenção agora, há 15 dias atrás, com todo o time da agência e a gente abre tudo para o nosso colaborador. Então, o colaborador sabe os números, sabe os indicadores, sabe quanto que a gente faturou, sabe quanto que a gente pagou de imposto, sabe quanto que a gente gastou com o pessoal, sabe... Para onde a empresa vai. Para onde a empresa vai, o que a gente está olhando, o que a gente não quer. Então, assim, a gente tem tudo muito bem definido, o que a gente está enxergando. E é muito bom, porque o modelo de gestão que a gente tem permite ser assim, né? Se você olha no contexto de agência é sempre muito complexo, a atuação é complexa. No Brasil, sempre me dói o coração, mas sempre que você vê algum escândalo, tem uma agência lá no meio. Verdade. Porque o nosso negócio ele é prestação de serviço, que envolve volumes de dinheiro alto. Então, se você presta um serviço que ele pode cobrar 1.000, 10.000, 1 milhão ou 10 milhões no mesmo serviço. Então, a gente procura evitar entrar em confusões. Nossa carteira é 100% de contas privadas. A gente não atende conta de governo. A gente não atende nada que tenha que fazer nenhum tipo de jogadas, jeitinhos. Então, é muito legal, é muito tranquilo. Então, é muito tranquilo a gente abrir tudo. Eu brinco com o meu time lá o tempo inteiro. Eu falei assim, olha, não tem nada que vocês possam me perguntar que eu não possa responder. Eu não tenho nada, não tenho uma gaveta, não tenho nada que eu possa compartilhar com vocês. Então, aproveitem e pergunte. E a gente fez nossa convenção e foi sempre muito legal quando a gente bate esse papo. Porque quem está chegando na agência até assusta com essa cultura. Fala, nossa, eu venho de uma outra agência que eu não sabia nada. Aqui vocês falam de tudo. Eu falo. Faça bom uso, né? Não vai fazer uso errado. O bar não precisa saber disso, né? Exato. Quando você for tomar uma lá, fala de outra coisa. Fala de futebol, fala de videogame, fala de qualquer outra coisa. Não precisa falar dos números da agência. Esse número é para você ter contexto, para você saber tomar decisão e para você estar mais preparado para tomar decisão. Porque eu quero que você tome decisão e isso faz parte da nossa cultura. Então... estamos indo por esse caminho e isso foi tudo baseado ter essa informação, conseguir ter um histórico. Estruturar tudo isso. Estruturar. Era muito maluco. A gente ia para um voo totalmente cego no começo do ano. Assim. A gente não tinha ideia quanto a gente ia faturar no ano. E eu sempre defendia que não dava para saber. Não dá para saber. Eu falei, não dá para saber quanto a gente vai faturar. Depende do cliente, depende... não dá para saber. Mas aí, por insistência de alguns que passaram por lá, de alguns coordenadores, tal, na época dos programas, falaram, não, mas o número ele é mais estruturado. E eu lembro que a primeira previsão que a gente fez de cliente, quando a gente pegou linha por linha de cliente, a gente imaginou, esse aqui vai crescer, esse aqui vai diminuir, esse aqui vai crescer. A gente fez bonitinho, mas a gente não imaginava que a gente fosse perder ninguém. Porque quando a gente está fazendo... aí você aprende que você vai perder algum cliente ao longo do ano. Você tem que prever isso também. Mas assim, eu não sei qual... hoje eu não sei qual, mas eu já deixo um fator ali que fala, ó, isso aqui eu vou perder, então eu tenho que ganhar isso. E, poxa, nesses últimos 5 anos, eu acho que a gente tem acertado, assim, muito perto do número que vai dar o ano. Então, começa o ano, a gente já faz o planejamento, a gente já olha, já sabe, tem a perda, tem tal. Então, o ano vai ser mais ou menos aqui, com isso eu já consigo programar minha despesa, programar meu número, e fica muito mais fácil no sentido de você tomar decisões baseado em dados, baseado em números e não em, não sei, porque à medida que você não sabe, você vai retroagindo tudo e você evita de fazer um monte de coisa. Exato. Por medo, por insegurança ou por desconhecimento. E isso ajudou também a gente a preparar a agência para os próximos passos aí. Então, para a gente realmente foi fantástico.
É quebrar paradigma, né? Total. Realmente olhar diferente. É interessante isso. Eu já fui em cliente que você falou que não conseguiria fazer a reunião em uma manhã, né? Por questões de ter que atender o cliente. Essa outra empresa me falou que ela não conseguiria jamais fazer a reunião em uma manhã, que a reunião dele já durava das 8 às 10 da noite. Nossa, Então, assim, tem de tudo. E até são imagino. rotinas que a gente precisa realmente mudar e estruturar, né? Falando um pouquinho, bom, a gente sabe que quando a empresa é pequena, né, ela depende de pessoas especificamente, né? Uhum. Serviços não tem como a gente não depender de pessoas, Sim, né? total. Mas essa mudança na gestão, ela traz essa visão de processos. Então, Uhum. sempre é essa dupla aí que tem que andar junto. Mas vamos falar agora das pessoas, né? Uhum. Como é que você enxerga essa questão de retenção e atração de talentos na Portal? Porque eu Uhum. vejo que, além de ser uma empresa longeva, tem pessoas que estão há muito tempo É na verdade, agência, é né? verdade. E isso não é comum numa agência de Não é, publicidade, não é. né? A agência é um ambiente mais solto, é um ambiente. Muito do que a gente vive agora, que as empresas, as corporações estão querendo ser, a agência sempre foi. A agência sempre foi um ambiente mais contraído, mais criativo, mais disruptivo. Então, assim, isso traz e atrai pessoas que também gostam desse ambiente e essas pessoas são mais desapegadas naturalmente. Então, isso é uma. Uma nova geração, Mas sempre diferente. foi, Mari, Sempre assim. foi, mas agora tá E mais, é né? porque agora, quando todo mundo está desapegando, a nossa já está mais para frente lá. Então, assim, é muito legal. Mas o que a gente fez, eu acho que é muito interessante, é cuidar da nossa cultura corporativa. Então, a gente estressou muito esse assunto, a gente ficou muito tempo discutindo, assim, o que nós somos, o que é o nosso negócio, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa diferença, onde a gente consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas, qual que é o nosso papel. E a gente mapeou a nossa cultura, a gente desenhou a nossa cultura e a gente criou o nosso trato. E o trato para a gente foi também um outro momento super importante que acho que foi o principal ponto que ajudou a gente a atravessar essa pandemia também. Porque o trato a gente fala que cada pessoa que entra na empresa, a gente tem um trato com essa pessoa. E o trato, na verdade, são 5 palavras, que é o T de time, o R de reconhecimento, o A de autonomia, o T de transformação e o O de operações. E aí, tudo que a gente faz na agência, 100% que a gente faz, está baseado no trato. O trato retrata exatamente o que é a Portal. Então, quando todo mundo que entra na agência, eu tenho uma entrevista, hoje a gente tem um processo de introdução de novos colaboradores muito bem feito, muito legal. Então, assim, a gente passa por todos os heads, por todos os líderes, e nessa conversa o que eu falo para eles hoje é isso. Eu tenho 2 missões dentro da empresa hoje. Primeiro é representar a empresa, junto aos principais clientes, junto ao mercado, junto às entidades. Então, ser um pouco dessa cara da agência que está da porta para fora. E segundo, para dentro, é cuidar da nossa cultura. Porque se eu cuidar da cultura, eu acho que o resto anda muito bem. Porque se isso o trato estiver funcionando, eu tenho certeza que o resto vai andar bem. Então, é muito legal. Tudo que a gente faz, quando eu falo que a gente faz a nossa convenção e abre tudo, é porque a gente quer que os nossos colaboradores tenham autonomia. Cliente não gosta de conversar com quem não toma decisão. É E verdade. para tomar decisão, você tem que ter informação. Eu nunca vi ninguém ter autonomia e ter decisão, porque senão vira loucura. E a gente não quer loucura, a gente quer pé no chão, a gente quer decisão correta. Mas a gente tem o erro no nosso trato, né? Dentro das nossas estratégias, a gente acha que a gente vai errar. Porque se a gente não errar, porque a gente não está fazendo nada novo. Então a gente incentiva que as pessoas façam algo novo, e se errar não é um problema, desde que ele corrige, não erre mais ali. Então corrige rápido, avisa. Toda reunião com o nosso cliente, primeira reunião com o cliente, quando a gente está entrando, a primeira coisa que eu falo para o cliente, a gente vai errar. Porque se meu time não errar, tem alguma coisa errada. Porque daí não é robô, não é máquina, né? A gente fica vendo aí agora o pessoal com medo de inteligência artificial e tal. Não quer ser substituído pelo robô? Não trabalhe como robô. Simples assim. Exatamente. Trabalhe pensando, trabalhe diferente, trabalhe, porque senão você vai ser substituído pelo robô. Então eu falo, meu time não é robô, meu time são pessoas. O forte aqui são as pessoas, e as pessoas erram. Mas as pessoas que erram são as que estão tentando. Então não vamos punir pelo erro, vamos punir por outras coisas, mas não pelo erro. Claro que se ele só errar, tem alguma coisa errada. Aí. Ele não pode só errar, mas eu Sim. tenho certeza que eles acertam muito mais do que erram. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente muito legal, que as pessoas gostam de ficar porque elas têm autonomia. E eu acho que aí a gente vai entrar no próximo tema aí que você falou, que é a questão dos processos. Isso. Os processos hoje, o que a gente fez para poder essa autonomia valer?
a gente criou squads, a gente criou times de especialistas por segmentos. Então, a gente tem lá um time grande de empresas de endomarketing. Então, a gente tem um time que atende essas empresas de endomarketing. A gente tem um time que atende varejo. A gente tem um time que atende mercado imobiliário. A gente tem um time que é um pouco mais generalista, que atende alguns clientes da área de saúde, etc. E dentro desses times, eles têm toda a informação. Então, a gente abre números, a gente abre cliente, a gente abre faturamento, a gente abre informações e a gente capacita esse pessoal que está dentro desse time naquela vertical que ele está atendendo. Então, a gente com isso ganha muito mais proximidade do cliente, a gente ganha muito mais intimidade com o cliente. Com certeza. Que eu lembro logo no começo da nossa mentoria que o nosso negócio é relacionamento com o cliente, intimidade com o cliente. Então, a gente criou esses times para que a gente tivesse mais essa intimidade com o cliente, tivesse próximo e criasse ambiente para essas pessoas tomarem decisões no mesmo nível do cliente. Tem que conversar e sabendo do assunto que o cliente está. E no modelo anterior, a gente era 100% generalista, a agência era uma só e os jobs iam caindo para pessoas que estavam livres. Então o cara lá está livre, cai um job para ele de varejo. Daí, agora aquele está livre, cai um job para ele de endomarketing. E talvez ele nunca fez um job de endomarketing. Não é porque ele está livre que esse job tem que cair para ele. Sim, sim. E aí é aquela hora que o cliente me chamava e falava, César do céu, olha isso aqui, não tem nada a ver. Eu falava, putz, é verdade, você tem razão. Aí voltava lá e falava, gente, eu prefiro esperar um dia e cair com a pessoa certa. Mas não adiantava, porque a agência tinha um bloco de pessoas que estavam todos... E todo mundo atendia tudo. E não funcionava. E assim, funcionava numa parte, mas dava muita confusão, dava muito erro, dava muito problema. E quando a gente dividiu agora a agência baseado na nossa cultura, né? Sabendo que vai se transformar, sabendo que tem que ter autonomia e formando times mesmo. Então, foi fantástico. Isso permitiu que a gente tivesse uma base aí de crescimento muito boa. E acho que esses 22% que a gente cresceu ano passado, ainda dentro de uma pandemia, etc., já foi reflexo disso, das pessoas conseguirem tirar mais, fazer mais, e estar mais focada. E aí você tem mais profundidade, você consegue atingir outros níveis de serviço dentro da organização que você está prestando serviço, porque é natural que o cliente queira que você vá mais, na medida que você está dando um bom serviço e está falando coisas pertinentes. Você então, entende do ramo, entende do assunto, né? gera muito mais segurança. Então, acho que a criação desses times, esses squads de trabalho, assim, foram fundamentais para a gente sedimentar esse modelo. E aí o que acabou acontecendo que foi muito interessante, que eu acho que a gente fechou um ciclo esse ano agora e a gente está abrindo um novo ciclo com relação aos heads, né? Por quê? Porque quando a gente criou os times, heads das operações, porque os heads estavam baseados naquele modelo antigo, então tinha um head de criação, um head de mídia, um head de planejamento, um head de operações e eu como presidente da empresa, os times, com a autonomia que eles tiveram, com o crescimento que eles tiveram, a gente acabou ficando com super tempo. Tudo que a gente não tinha 10 anos atrás, que eu lembro da minha conversa com o Pada, que eu falei, Pada, não temos tempo, não sei se vai dar, etc. Hoje, né, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu abrir uma agenda de super tempo para esse pessoal. E aí foi a conversa que a gente teve, que a gente já vem tendo há uns 3, 4 anos, que agora se consolidou. Porque eu acho que essas seriam as nossas avenidas de crescimento. Que eu falei com eles no nosso último PE, no nosso último planejamento estratégico. Eu falei, olha, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa, né? A boa é que vocês estão com muito tempo, inclusive eu. Né? Eu falei assim, eu nesse momento, se eu não fosse sócio da empresa, eu ficaria com medo de perder meu emprego. Porque eu acharia que eu estou muito folgado. Esse é o nível ideal. Mas por outro lado, o que eu falei para eles, não vamos, ao invés da gente cair para baixo ou para fora, vamos cair para cima. Sim. Por quê? Porque ninguém mais do que nós tem a estratégia da empresa, tem a cultura da empresa, e a gente pode fazer novas avenidas de crescimento, montando o nosso ecossistema. Então, o que a gente acabou fazendo? O Léo, que era o nosso head de planejamento, hoje ele está com a Grow, que é uma consultoria de branding e cultura. Então, a empresa já tem 3 anos, começou um pouquinho antes da pandemia ali, já está indo super bem. Já atraímos outros 2 sócios para o negócio, né? O Luiz e a Natália. Então, é uma empresa que está super bem, e o super bem já está decolando, fazendo projetos maravilhosos, está indo super legal. A gente já tinha a Like, que é uma empresa de apresentações, então o Dani estava mais cuidando disso, agora o Filipão está lá ajudando e vai tocar essa empresa. A Juliana, que fazia parte de operações, ela é formada em educação física, minha irmã, ela é formada em educação física, ela tocava toda a operação da agência. A gente tem a Raíssa lá, que já está com a gente há muito tempo, então a Raíssa assumiu essa posição como gerente de operações, como líder de operação, e a Juliana está tocando a BIT.
A BIT vai ser uma empresa focada em marketing esportivo, aproveitando que ela tem todo um ambiente aí que vai começar pelo beach tênis, porque o Lucas... Febre, né? E o Lucas Souza, que é o marido dela, é o cara que trouxe o beach tênis para Campinas. Que legal. A filha da Juliana, minha sobrinha, joga na Seleção Brasileira Juvenil. Fomos assistir lá no Rio de Janeiro. Então, nunca imaginei que a gente ia ter alguém na família que jogasse em Seleção Brasileira de qualquer coisa. E a Isa quebrou esse paradigma aí, ela foi para a seleção, uma alegria enorme. Então a Juliana está dentro desse ambiente, começando pelo beach, vai organizar torneio, vai fazer uma série de coisas, então ela vai se dedicar a esse negócio. A gente tem a live que é de eventos, então a gente está aqui com isso também agora, os eventos corporativos voltando, etc. A gente acha que essa empresa retoma, que na pandemia ficou bem parada, e a gente está com outras oportunidades de negócio que fecham um ecossistema de comunicação e a gente atuar nessas avenidas de crescimento para fazer o grupo, o portal como um todo se desenvolver. Então a gente está olhando muito para isso, para esses próximos passos, né? Para esse futuro próximo aí de 5 anos, de pegar essas pessoas que abriram a agenda, continuam dentro da operação como heads, conselheiros e ajudando a fazer a gestão, mas com o tempo ocioso deles tocando novos negócios, tocando outras coisas dentro do nosso ecossistema aí. Então, acho que a gente está com uma medida boa aí, que eu acho que vai dar muito certo. A forma como a gente está fazendo, pensando em crescer para o lado. Mudou o nível do desafio, né? Bem estratégico. Agora mudou. Que legal. Mas está indo bem. Parabéns, bacana demais. Agora vamos falar de um outro tema que eu acho que é bem sensível, que é a questão do processo sucessório, né? Que é um processo aí que é bem delicado. É verdade. E que até a gente estava batendo um papo sobre isso antes, né? Como é mais fácil essa transição, né, do fundador para a segunda geração, mas que dali em diante já começa a ter uma dificuldade maior e uma complexidade também muito maior. Sem dúvida, né? Mari. Então, conta para mim essa transição do seu pai contigo e depois, como é que você está imaginando aí os próximos 50 anos da Portal? Vamos lá. Na verdade, assim, com certeza, da primeira geração para a segunda, é para ser muito mais fácil. Claro, tem famílias e famílias, mas como eu dei aquela história toda, eu acho que a gente estava sempre... a gente cresceu juntos ali, meus irmãos, meu pai sempre muito... agregador. Meu pai era aqueles assim, pai, eu vou na casa de um amigo meu. Não, traz todo mundo para cá, a gente faz aqui, não vai lá não, chama todo mundo, mas pode trazer, vem todo mundo aqui, vamos fazer aqui. E assim era com a família também, então ele sempre queria ter todo mundo perto dele, e com isso eu e meus irmãos tivemos uma convivência, temos até hoje uma convivência muito tranquila, muito boa, e trabalhamos juntos. Então, quando a gente foi fazer essa primeira, como eu já trabalhava diretamente com meu pai, eu não sou o mais velho, eu tenho um irmão mais velho, né? Nas monarquias é o primeiro lá que assume, e no caso aqui, como eu estava muito próximo do meu pai, muito próximo da área comercial, sempre junto com ele, mas naqueles primeiros 10 anos desse século, né, de 2000 a 2010, que meu pai estava mais de presidente, mas mais afastado do dia a dia, e eu tocando a operação pelo atendimento, quando a gente contratou a consultoria da fundação, eu me lembro um dia que a gente estava lá e acho que foi o Marcelo, que era o nosso consultor. Ele chamou um dia a gente e falou assim, preciso falar de vocês um assunto aqui meio complicado, meio delicado, né? Não, vamos lá, Marcelo, o que é, né? Sentamos lá, não, mas eu preciso que a sua família inteira esteja. Eu falei, nossa, né? O que aconteceu? O que ele viu aí no número, né? Aí a gente sentou lá na sala e ele falou assim, olha, eu tô vendo aqui que a gente vem às reuniões, a gente faz a reunião, tá vocês diretores, estão os outros diretores, mas eu não conheço, eu tô aqui há 6 meses, eu nem conheço o presidente da empresa. Isso é muito ruim, né, para a empresa, precisa ter alguém que comande, que esteja mais próximo, tal. Vocês já falaram de sucessão, vocês já conversaram sobre isso, a gente precisa resolver essa questão, porque eu acho que é muito ruim para a organização não ter um presidente que fica aqui, tal. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, o Guilherme já era para estar em outro nível e vocês precisariam ter um presidente e tal. Vocês já falaram sobre esse assunto? Aí foi engraçado, tudo mais uma hora. Não, é o César que não, já tá. Eu falei, mas vocês já falaram comigo, ninguém me avisou. Fui nomeado assim, sem ser comunicado. Uma reunião no fim de tarde lá. Não, é o César, lógico. Não, então tá bom, então vamos preparar isso, vamos fazer. E aí foi uma formalização só. Você já exercia, na verdade. Foi tão natural que... Foi tão natural e assim. Mas daí tomamos algumas precauções para formalidade do cargo, que na época foi bom. Assim, eu acho que olhando, que eu não faria se tivesse sozinho, se não tivesse ajuda de uma consultoria, porque ele falou assim, formaliza, porque isso
para você não vai fazer diferença nenhuma, mas para os outros que estão em volta. Então, assim, as atitudes formais foi na época, eu mudei de sala com meu pai. Meu pai foi para minha sala e eu fui para dele. A gente não mudou o cargo, a gente criou uma espécie de um conselho, um outro nível que a gente colocou ele, e eu assumi a presidência. Comunicou o mercado? Comunicamos o mercado, comunicamos internamente para todo mundo, e foi super tranquilo, não teve nenhum solavanco, todo mundo entendeu como ok, já... Tipo assim, teve gente que assustou, mas já não era isso? Não, não era, ele. Para mim já era, tal. Então, a gente gosta muito disso de uma forma natural e foi. Agora, a gente tem o desafio da segunda para a terceira, né? Nós somos em 4, os meninos tiveram 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, meu irmão 3 filhos, e as meninas tiveram 2 filhos. Então, o negócio é exponencial. Verdade. Mais que isso, eles são primos super unidos. Meus filhos não se desgrudam dos meus sobrinhos, estão sempre juntos, estudaram na mesma escola de inglês, sempre juntos. O meu irmão tem uns filhos mais velhos, mas eu e minhas 2 irmãs, os filhos são todos da mesma idade e convivem juntos o tempo inteiro. Mas mesmo assim, é uma convivência de primo, não é uma convivência de irmãos. É diferente. É diferente, não é a mesma família, não é o mesmo núcleo. Você tem já agregados que têm visões diferentes. Graças a Deus todo mundo acho que casou bem e está tudo bem, continuam casados e as coisas se parecem um pouco, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente, olhando o que a gente aprendeu lá na fundação, a gente participou também muito tempo da FBN, que é o Family Business Network, que tem grandes empresas familiares, é um grupo de empresas familiares muito legal. Só que eu acho que são empresas muito maiores, mas eu lembro que quem me convidou para participar disso foi o Orlando Pascoal, meu amigo Orlandinho, que ele falou, César, vamos lá, você tem que participar do FBN. Eu falei, mas o Orlando, quem que tá lá? Ele falou, não, estamos nós, né? O Orlando é sócio da De Pascoal, estamos nós, tem o pessoal da Globo, do Itaú. Eu falei, Orlando, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Você tá falando de mega complexos empresariais. E o meu... Ele falou, César, deixa eu te falar uma coisa. Se a empresa é familiar, as dores são as mesmas, não importa o tamanho. Eu falei, será, Orlando? Ele falou, vai lá pra você ver, vai um dia. Daí eu fui, fiquei 3 anos lá indo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma apresentação lá de um acionista de uma empresa, e ele colocou lá os conceitos de family office, de família empreendedora, que eu acho que isso eram conceitos que a gente sempre teve, né? Que meu pai empiricamente sempre teve isso. Não sabia que o nome era esse, não sabia que o nome era esse, mas já praticava. Então, assim, o fato de montar uma família empreendedora e tal. Então, ele falou do family office dele, o que ele fazia com os filhos. Aí a gente começou a cair nossa ficha que a gente deixava as crianças, até que hoje não são crianças, até muito longe do negócio, porque em última instância, lá na frente, eles vão ser acionistas desse negócio, eles precisam saber ser acionistas e saber como cobrar quem estiver tocando a empresa. Então, eu me lembro que eu voltei de uma dessas reuniões, falei, não, preciso fazer alguma coisa, e daí organizei uma reunião, eles eram pequenininhos ainda, eles tinham tudo, sei lá, 7, 8 anos, 9, meus sobrinhos do meu irmão eram um pouco mais velho. Comprei pipoca, M&M, paçoquinha, guaraná, pus todo mundo na sala e falei, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A empresa é isso, seu pai não é dono da empresa, seu pai é sócio da empresa, ele tem ações. Quem foi dono era o vô Guilherme era dono. A partir dele, não tem mais dono aqui, nós somos sócios, então seu pai não é dono daqui, isso aqui vai ser assim, 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 um dia isso aqui vai ser assim, a história é essa... Então, assim, a gente começou a colocar valores na cabeça deles para que eles não perdessem a referência de onde a gente veio, para onde a gente vai, não achar que está tudo ali agora, porque a vida dele, com certeza, né, dos meus filhos, foi bem mais suave que a vida do meu pai. Então, eles não podem perder essa referência de que alguém fez muito para que eles estejam nesse momento aí. Então, conselhos que a gente ouviu e a gente aplicou. Mas hoje, o caminho natural que eu acho que a Portal vai seguir é um caminho de profissionalização. A gente já tem... profissionais que estão a longas datas com a gente lá, a gente gosta de fazer esse processo de crescimento interno, abrindo essas empresas, então já tem alguns deles que já estão sócios de alguns negócios nossos, e a gente entende, eu entendo hoje, de uma maneira bem clara, que o nosso caminho da família é ir para uma instância superior, de conselho, de acionista, e a gente cada vez mais profissionalizar essa gestão. Nada impede que amanhã alguém da família faça uma carreira em uma agência, fora no primeiro momento, porque a fundação fez a gente formalizar isso na época, e a gente tem isso por escrito. Vocês têm um acordo de acionistas. Um acordo de acionista formalizado e escrito, que é muito legal, porque ele previa tudo. Muita coisa já passou, mas muita coisa a gente previu. E coisas assim, fáceis
que era só combinar, e coisas difíceis, temas sensíveis, assim, que muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Então, com relação a filho, a dica é: a regra tem que vir antes do filho. Porque se a regra vem depois do filho, parece que é algo que você está fazendo para magoar alguém. Então, assim, quando a gente fez a nossa regra, as crianças eram todas pequenas, e a gente já combinou que a terceira geração só entraria na agência se eles tivessem formação na área, se eles tivessem trabalhado 3 anos em alguma agência fora da Portal, e aí mostrasse competência e quisesse trabalhar aqui, ele se candidataria e poderia trabalhar. Não seria proibido, mas ele não poderia começar dali. Tá. Porque daí ele já começaria com muitas regalias e tal. Uma outra trajetória totalmente diferente. E se por acaso o caminho dele cruzar lá e ele tiver interesse em voltar lá na frente, ele tiver competência, ele também não pode ser punido. Claro. Né? Então, acho que isso assim. Mas ele não poderia começar ali para que ali não virasse um cabide de emprego de uns moleques folgados e vagabundos pendurados ali na estrutura que a empresa não aguenta, ela é Como pequena. muitas empresas fazem, infelizmente. E aí, isso foi uma coisa, mas eu lembro que a gente discutiu nessa formalização desse nosso acordo, coisas até assim, as crianças eram pequenas e a gente tinha que tomar algumas decisões, tipo, se eu morrer, Sim. meus filhos são tudo pequenos, o que vocês vão fazer? Até onde vocês vão com ele? O que vocês vão fazer com a minha mulher? Beleza, vocês vão cuidar o primeiro ano, ela vai arrumar outro, e depois? Vocês vão continuar cuidando do outro? Como é que vai ser isso? Então, até isso a gente formalizou e a gente discutia do ponto de vista assim, eu lembro muito do tema educação. Falei, então vamos lá, se eu morrer, o que eu queria que vocês fizessem? Se der, né, obviamente. Dê educação pro meu filho. Qual educação? A mesma que você está dando pro seu. Melhor possível. A mesma que você está dando pro seu. Então, falando em colégios da cidade, se seu filho está no Porto Seguro, põe o meu lá também. Seu filho está no Notre Dame, põe o meu lá também. Seu filho está na escola pública, põe o meu lá também. Sim. A mesma que você der pro seu, dá pro meu. Porque se você não puder dar pro seu, você também não pode dar pro meu. Então, cuide da educação, cuide disso até fazer 21 anos. Depois que ele fizer 21 anos, você deu a faculdade, aí é problema dele. Ele que vá para a vida e ele que lute. Mas põe ele no trilho, põe ele no caminho, porque se com 8, 10 anos, você não vai conseguir fazer esse cara chegar lá. Verdade. Então, a gente discutiu de tudo, até coisas como essa que parecem estar distante, parece que as pessoas, você fala isso, parece, né? Tem gente que acha que é supersticioso, que isso dá azar. Atrai, né? Deus o livre, vai falar disso, parece que eu vou morrer amanhã. Então, não é isso. São temas que acho que empresas familiares têm que tocar, verdade. Porque isso destrói uma empresa, isso acaba com uma empresa. Então... E é muito mais fácil, né, César, a gente fazer isso quando tá todo mundo bem. Ótimo, lógico. Todo mundo com saúde, dúvida, não tem ninguém doente, não tem ninguém, né? Que é o que você falou, antes do filho nascer, antes da doença existir, antes de tudo isso acontecer, a gente já discutiu essa possibilidade. E aí fica tudo mais fácil, porque já existe uma regra, já existe um pensamento, já existe uma... Porque se você vai fazer depois disso tudo, é sempre complexo. E aí é só ver a história, é só ver... E nós tivemos um exemplo desse. Na verdade, assim, aquela gráfica que meu pai começou lá atrás, dos meus tios, ela explodiu. Olha só. Ela explodiu. Problema de gestão, problema de crise, problema de briga. Os irmãos não se entendiam. Meu pai no meio. Não é que meu pai... E eram irmãos. Não é que meu pai é um santo e... Era uma confusão geral. Brigas pra cá, brigas pra lá, tal. E acho que o motivo do meu pai montar a agência foi pra se livrar daquela confusão lá que ele não aguentava. E ele abriu o portal em 73, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gráfica faliu. Mas faliu por problema de gestão, por má condução de negócio, por não ter uma unidade, por não ter uma empresa, uma família empreendedora unida, pensando coletivamente. Então, foi uma morte anunciada, assim, eu diria, se olhando a trajetória da empresa. E era uma empresa gigante, assim, a gráfica era muito grande, a gráfica tinha 500 colaboradores, era grande. Essa eu lembro bem também, que eu brincava na minha infância, nas pilhas de papel lá da gráfica e tal. A gráfica ocupava um quarteirão inteiro, era algo muito grande. E então, acabou. Como muitas histórias, Como né? muitas histórias. Então é muito legal, é muito, muito bacana, assim, chegar nesse momento, porque eu acho que isso que é o mais interessante de tudo, né? É chegar nessa idade, aos 50 anos, mas com muita perspectiva, com uma estrutura bem montada, com um time legal, com um momento muito bacana. Então, com tempo, né? Para pensar com estrategicamente. tempo para pensar. Então, acho que a gente tá chegando aos 50 anos muito legal, assim. Não é que a gente tá chegando por acaso ou por sorte. Eu acho que a sorte ajuda quem trabalha bastante. Então, a gente trabalha bastante, pensa bastante e acho que tá muito, muito legal o momento que a gente tá. Muito bom, César. Que história bacana. Queria te agradecer demais. Imagina, Maria, eu que agradeço. Muito bom esse bate-papo, muito adorei bom mesmo. Também, muito bom. Falei que estou estreando aqui em podcast, então adorei o bate-papo aqui, muito bacana. Ah, mas já parece profissional aqui, viu? Pessoal, então se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar
por dentro das próximas entrevistas. A gente está no Spotify, no YouTube e também no Google Podcast. Obrigada e até a próxima.